Mas como que foi o seu começo, Andressa? Como foi lá no começo? Como você decidiu montar a sua loja? Então, eu sou formada em uma outra área completamente diferente, não tem nada a ver com o que eu trabalho. Eu sempre tive essa vontade lá no fundo, assim, bem, uma ideia bem verde, que eu fui amadurecendo aos poucos. Eu terminei a faculdade, eu ainda trabalhei um pouco na área, eu sou fisioterapeuta formada, já tem 4 anos que eu formei. Eu trabalhei um tempo numa UTI, exercendo a profissão, só que aí depois eu saí da área porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Certo. Aí eu fui arrumando um emprego, outro, depois eu falei, quer saber, eu podia tentar isso. Veio da minha ideia, Do foi nada. prazo assim de semanas. Eu falei assim, gente, e se eu fizesse isso? Aí eu fui calcular essa ideia na minha cabeça. Eu falei, será que eu precisaria de quanto? O que eu precisaria fazer? Porque eu não tinha experiência nenhuma com. Eu tinha experiência com venda, mas eu não tinha experiência com o ramo de roupa, de fabricar, principalmente. A minha mãe sempre foi costureira, mas eu não tinha noção nenhuma de costura, de nada. Então eu falei, não, vamos tentar, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Falei pro marido sobre a ideia, e ele pensou a mesma coisa que vocês. Tá louca? Não, se não tivesse dado certo, eu já ia falar, mas não tinha como dar certo mesmo, não. Gente, mas não é completamente. Não julgo, porque até eu, no fundo, eu estava assim. Com medo. Eu fiquei doida. Só posso ter enlouquecido. Mas é porque é uma área muito distante, né? Eu sou formado em administração. Então, assim, eu não vou pegar um cara que tá com a perna toda torta para tentar resolver um problema lá, né? É completamente diferente. É muito. É um horizonte diferente, né? E eu falei assim, gente, mas e se eu tentar? E se der certo? E se der? Vamos ver, o que dá? Por fora eu tava, não, eu tenho um plano. Porque eu não ia apresentar uma ideia sem um plano, porque senão ele ia falar, não, você tá doida? Não vai, não. Mas assim, quando alguém fala que você tá doida, é porque você tá no caminho certo. Porque alguém tem que duvidar de você. Quando muita gente tá falando que você tá errado ou você tá doido, você pode continuar que você vai tá lá, certo. que é aquilo ali que vai ter. Porque o fato das pessoas terem achado que eu tinha endoidado foi o que me motivou. Eu falei assim, gente, eu vou estar todo mundo errado. Mas eu tava com medo, porque eu não sabia onde é que eu tava entrando. E tinha dinheiro em jogo, porque pra começar eu tinha que fazer um investimento, assim, não grande, mas não era tão pequeno. Era dinheiro que ia ser perdido. Mas eu falei assim, vamos tentar. Aí eu tinha um plano, uma ideia. Eu saí de um emprego que eu tava. No outro dia, eu peguei a minha sogra, fui lá na 44, falei, vamos caçar uma loja. A gente procurou, achei uma loja pequena, né? Eu falei assim, não, eu faço assim, eu alugo esse ponto, a gente faz uma primeira remessa de roupa para ver o que vai vender melhor e vai fazendo, sem ter noção de nada, noção nenhuma. Sem saber nem o que ia fazer. Eu sabia o que eu ia fazer, mas eu não sabia, assim, como é que ia ser, né? Eu falei assim, um tiro no escuro. Aceitação. Porque, por mais que você olhe a 44 inteira, você vê roupa de cavalo, você falou, não, vou fazer um pouco disso aqui e vai dar certo. Mas você não sabia o que ia dar certo. Quando você entra no jogo, você entende que, meu Deus, é totalmente diferente. É completamente diferente do que você tinha imaginado. Porque eu tinha essa mesma cabeça. Se você colocasse roupa na 44, você ia vender, porque todo mundo vai lá comprar o quê? Roupa. Só que tem um monte de coisa envolvida. Principalmente se você fabrica aquela roupa. Aí eu só fui descobrir isso lá. É claro que eu tinha um pouco de noção, porque minha mãe costurava. Então, para mim fabricar as peças era um pouco mais fácil, porque eu já tinha um caminho. Eu falava, olha, eu preciso disso, disso, disso. Aí eu fui lá comprar o tecido, eu escolhi as peças que ia ser feita primeiro, eu escolhi tudo. Levei em corte, porque no começo eu fiz isso. A primeira remessa foi assim. Eu falei, não, vou fazer blusa simples, porque é uma coisa mais rápida de vender. Eu posso vender por um valor menor. Vou ter um investimento menor também para fazer uma quantidade grande. Vai girar, né? Vou girar. Era essa a ideia. Só que se girar, a gente tem que ter cuidado, porque, tipo assim, quando você... Isso é para qualquer negócio. Quando você olha de fora de um negócio que você não tá dentro dele, nunca teve, a gente tem a ideia de que aquilo ali, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou vender por tanto, vai girar aquele dinheiro ali, eu vou continuar. Tá certo o raciocínio, mas só quando você entra lá, você entende que não é aquilo ali. Porque tem gente lá na 44 que vende blusa de 10 reais, não tem? Blusa de 10 reais tem lá, muita. Só que quando você vai olhar, de duas uma. Ou a pessoa vende uma quantidade X enorme no mês para ela ter lucro com aquilo ali, porque um ponto a 44 é caríssimo. Sim. O mais baratinho que você acha lá é R$1.000 por mês, um trem desse tamanho. Ou a pessoa tá vendendo naquele valor, não tá suprindo o que ela precisa de dinheiro para ela poder girar, pagar o aluguel, pagar os custos, e tá pagando para trabalhar e não tá sabendo. Uma hora vai aparecer o erro. É de duas uma.
Só que aí a gente acha, não, vou fazer, tal, vou vender tal, vou ganhar tantos por pet. É porque a pessoa pega o número cheio e acha que aquilo tudo é lucro, não é, Isso. Né? Eu sempre falo, gente, quando você pega uma coisa que você comprou por X e dobra o valor, você não tá fazendo 100%, felizmente, eu sinto te dizer. Não. Aquilo ali não é 100%. Tem vários custos, custos por trás. Exatamente. Aí eu falo assim, você tem que entender teu custo primeiro, para depois você calcular. E tem gente que faz o Tem que entender o custo para calcular o preço de venda. Isso, porque é igual quando tem uma empresa que não está conseguindo vender e não está tendo prejuízo. Às vezes os corretos nem é uma promoção. Porque às vezes você faz uma promoção, você vai vender muito, mas você vai perder seu estoque. Você vai perder o estoque. E você não vai ter isso. Mas no seu caso, foi igual eu quando eu comprei um restaurante. Só sabia comer. Mas passei 6 meses comendo na tábua igual periquito. 6 meses eu passei comendo na tábua igual periquito. Quando eu consegui resolver, eu falei assim, agora vai dar lucro. Que já estava beirando 1 ano, aí a pandemia veio, eu quebrei. Aí vocês me quebram. Mas eu fui desse jeito. Então, assim, eu tinha meu irmão, que era churrasqueiro há mais de 10 anos, mas parte administrativa, compra, preço, ele não sabia. Ele sabia da profissão dele, como que girava um restaurante. Então, assim, graças a Deus que eu tinha minha formação, que me ajudou muito. Eu falo 6 meses, mas eu demorei uns 2 meses a pegar o ritmo da coisa, onde eu tinha que comprar, o que eu tinha que fazer para ganhar mais lucro, onde eu comprava melhor e mais barato. Então, tudo isso leva em conta. E o custo fixo de uma empresa é muito alto. Exatamente. O meu custo fixo do meu restaurante era 15 mil reais por mês, abrindo ou não. Então, ficou lá fechado 3 meses da pandemia, 45 mil. E você lá, e agora? E agora? Agora eu Deus vai ter que agir. E mesmo que o Gustavo ainda abriu 15 dias, o restaurante não tava, né? Mano, não tava, porque aí você não podia abrir, você não podia ter a quantidade, era só delivery, e delivery, infelizmente, não dá para suprir. Por quê? Porque o lucro maior da comida é o agregado. O cara vai almoçar, ele não vai só almoçar, às vezes ele come no quilo, dá mais, às vezes ele tem um suco, tem um refrigerante, tem uma cerveja, tudo agregado. Então, não dava para suprir todos os custos só no delivery. Então, assim, muita gente pequeno quebrou, porque 3 meses, 45 mil, daí aí. Fora que se você for fabricar, você tá com um custo fixo de 15 mil, mas se você for operar, você vai ter um custo aumentar. Maior. Vai aumentar, porque aí um gás, daqueles gás grandes, mas 320 reais, dava uma semana, mano. Uma semana, pô. Uma semana, porque os fogões são muito grandes, a chama é muito alta. O custo de um restaurante é muito alto, então por isso tem que vender muito. E outra coisa, sua roupa, se você não vender, ela não perde. Sua comida perde. A comida perde. Você entendeu? Então, assim, a gente que era dono desses tipos de empreendimento, a gente ficou no mato sem cachorro. Porque, mano, eu fiquei assim, no meio do buraco. Se eu correr pra cá, é perigoso eu cair. Se eu correr pra cá, é perigoso eu cair. Então eu tive que ter uma decisão. Ou eu voltava para a loja de celular, que era um segmento que eu estava muito saturado, não queria mais mexer, ou eu abria o restaurante de novo, reabria no delivery e tentava não quebrar em tudo. Aí eu resolvi o celular, porque pelo menos lá eu enchi de mercadoria e não perdia. E aí eu trabalhava igual vendendo droga. Abri a porta, o povo entrava. Eu comprei muito esse desse jeito. Parecia que eu tava indo comprar uma droga. Então assim, a gente se viu no mato sem cachorro. E aí é a hora de você acabou de falar, usar a inteligência, usar as formas que a gente aprendeu. Então eu resolvi para um lado que eu sabia que eu não ia perder. Agora muitos restaurantes quebrou, muitos restaurantes bons lá da região, porque não tinha mesmo o que fazer. Quem tinha 2 ficou com 1, quem tinha 3 ficou com 2, e foi diminuindo, porque não tinha o que fazer. Se fizesse, não vendesse, ia perder. O custo fixo ia aumentar. Então, é igual você falou, para calcular um preço, precificar alguma coisa, você tem que calcular tudo, não é só o preço do material e o preço do que você está pagando para costurar. Até seu combustível você tem que colocar, ué. Você não vai lá buscar? Tudo tem que Você não vai lá trazer? Tem seu almoço?
tem energia, tem tudo, você tem que precificar. Até a gente aprender isso. Até sua internet que você está usando ali, você tem que precificar no custo fixo do seu mercadoria. Eu fechei a loja física antes da pandemia, acho que faltava 3 dias depois que eu fechei minha loja, eles mandaram fechar todas as lojas. Se eu tivesse ficado um dia a mais na minha loja... Você ia ter que ficar presa. Você ia pagar um aluguel? Eu ia pagar um aluguel para ficar o mês fechado. Eu ia pagar R$1.000 do meu valor. Ia ficar presa no contrato. Aí o que aconteceu? Eu juntei 2 coisas para quando eu fui fechar. Já adiantando a história, né? Porque quando a gente começa, né? Até você... O empresário que nunca quebrou, vai quebrar um dia. E é melhor quebrar no começo, né? Você nunca quebrou? Tá chegando só. Se prepare. Todo mundo vai quebrar. E é melhor quebrar no começo. Mas o quebrar não é aquela coisa de falar, não, fechei minha loja, falei tudo, não. Você vai ter um momento que você vai olhar para a sua loja, para o seu negócio e vai falar, eu preciso fazer uma reforma para ontem aqui, porque se eu continuar desse jeito, a gente perde tudo. E isso acontece sempre, em qualquer empresa. Eu acho que você sabe melhor que eu. Você chega um ponto. Você tem que decidir. Você tem que decidir. O que dói mais? Eu mudar ou eu fechar? Foi isso que aconteceu. E é ruim, não é? Quando você fechou o seu loja. Nossa, quando você fechou a loja, você não sentiu ruim? Nossa senhora, eu falei assim, gente, nossa, o que eu tô fazendo? O dia que eu fui a última vez no restaurante que eu olhei, eu falei, pai, tá nas suas mãos, porque eu chorei. É o que a gente fala. Mano, não é pelo dinheiro. Eu falo de mim que não é pelo dinheiro, é pelo sentimento. É isso, você tem a porque é um sonho seu que você tá... É mesmo quando morrer alguém, você fala, morreu um restaurante agora. Foi a sensação, eu falei assim, gente, morreu uma coisa que eu quis tanto, que eu amava aquilo ali. Eu amava aquela loja. Eu falei, gente, mas se eu não fizer isso... Porque foi uma coisa assim boa, porque se eu não fizesse isso aquele momento, talvez hoje eu nem ia estar aqui mais falando sobre minha loja, que nem existe loja. Porque eu tava caminhando para um rumo... Foi a decisão, que, como eu não tinha experiência nenhuma com administrar negócio nenhum, então eu tava caminhando para um rumo que eu tava perdendo dinheiro e não tava vendo. Que é onde eu falei que não existe 2 tipos de pessoas na 44, as que tá perdendo e não sabe. Eu tava desse jeito. Eu achando que eu tava conseguindo girar pequeno, porque era uma margem muito pequena. Eu achei que eu tava conseguindo, só que quando eu fui somar, a ajuda de um amigo meu, que até hoje, toda vez que eu vou no 44 comprar, eu vou sempre na loja dele, em vez de camisa masculina. Sempre que eu vou comprar meu marido, eu vou na loja dele. Foi ele que me ajudou. Ele falou assim, você tem que entender se você tá ganhando ou perdendo. Mesmo que seu produto esteja ruim de venda, mas se você tá lucrando, compensa você continuar investindo. Agora, se você tá perdendo, você tem que pensar em estratégia nova.